Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu tenho uma mensagem hoje, irmãos, muito especial. Olha, se você soubesse o que Deus preparou aqui hoje, você ficaria até o final desse vídeo, porque vai ser um divisor de águas na sua vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Todo dia, irmãos, nós enfrentamos uma guerra espiritual. E essa guerra se manifesta no mundo terreno. Então, as lutas que você passa, na verdade, tudo começou lá, no plano celestial, no plano invisível, que nós não temos noção do quanto ele é real. Eu gosto muito aqui no meu canal de falar sobre mundo espiritual, sobre batalha espiritual, mas eu quero começar essa mensagem aqui trazendo uma ilustração. Imagine se você souber quais são os sinais de que o diabo está atacando a sua vida, de que aquele problema que você está passando, na verdade, é um ataque espiritual. Seria muito melhor, concorda? Você teria muito mais chances de se defender, de atacar, você saberia quais são as estratégias do inimigo. E aí deixa eu te fazer pensar numa coisa aqui. Antigamente, lá para os anos 1980, mais ou menos 1970, muita gente morria de ataque cardíaco, ataque do coração. Por quê? Porque eles não sabiam quais eram os sinais que causavam o ataque cardíaco. E depois, com o avanço da medicina, com vários casos, várias experiências, eles foram descobrindo que dor no ombro, dor no peito e alguns outros sinais mostrava que a pessoa estava tendo um infarto naquele exato momento, uma parada cardíaca. Então, eles corriam para o hospital. A pessoa agora pode, com essas informações, correr para o hospital e se salvar e receber então um grande livramento. Da mesma forma, exatamente assim, na nossa vida espiritual, se nós soubermos as maneiras como o diabo trabalha para tentar nos derrubar, para tentar nos atacar, então vai ficar muito mais fácil e grandes vão ser as chances de Deus te dar a vitória, porque você agora vai estar posicionado, amém? Irmão, sabe o que acontece? Muitas vezes pessoas se aproximam de nós e elas vêm assim com tapinha nas costas, muito elogio, não é assim? Ou então você recebe uma nova proposta de emprego que parece uma coisa assim espetacular. Aí nesse primeiro momento você pensa o quê? É um presente de Deus para mim, é uma resposta de oração. Mas irmãos, guarde isso aqui que eu vou falar. O diabo, ele é especialista em embrulhar uma maldição com papel de presente. Ele é especialista, irmãos, em enganar a gente, não trazendo coisas ruins até nós, mas trazendo coisas boas. Então, eu vou trazer um ensinamento aqui da Bíblia, um exemplo que aconteceu com o apóstolo Paulo, e você vai ver como tudo funciona. Sabe, irmãos, a gente tem que tomar cuidado hoje também, até mesmo dentro das igrejas. Tem muita gente falando aí em nome de Deus, mas está sendo usada pelo inimigo. Irmãos, se eu contar aqui os casos que eu já fiquei sabendo, inclusive na minha cidade, olha, eu não vou nem falar aqui detalhes, mas só para você entender, tem pastores, irmãos, tem profetas, e você sabe que um profeta hoje, ele é muito requisitado, né? Todo mundo quer uma profecia, quer uma palavra de Deus. Só que, irmãos, muitas dessas pessoas, elas querem fama, elas querem dinheiro, elas querem manipular as pessoas. E aí, infelizmente, já ouvi de casos de profetas, homens, né, que aparentemente são de Deus, indo em terreiro de umbanda, terreiro de macumba. Para quê? Para receber poder de revelação. Então, eu sei que muitos aí estão chocados com essas informações, mas, irmãos, a gente tem que ter o discernimento espiritual, porque nós estamos vivendo uma época complicada. No Antigo Testamento haviam também os falsos profetas que falavam em nome de Deus, só falava coisa boa, só prosperidade, mas Deus certa vez disse, esse povo não fala por mim. Esse povo está falando mentira e eles vão colher as consequências. Então, quem mexe com o ocultismo, quem busca na bruxaria, na feitiçaria, poderes, se não se arrepender dos seus pecados, vão pagar um preço altíssimo. E a Bíblia diz, dura coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Olha, irmãos, vamos começar a mensagem já. Tá muito interessante a mensagem de hoje, mas eu tenho certeza que mais do que isso, é uma mensagem que vai abrir os seus olhos. Amém? Então, antes de começarmos, só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho, dá uma olhadinha aí, vê se você apertou o sininho e selecionou a opção todas. Tem que selecionar para você receber as próximas notificações aí direto no seu celular, ok? Então vamos lá.
Irmãos, é claro que esse exemplo que eu citei para vocês, né, de pastores frequentando o terreiro do inimigo, isso aqui, irmãos, é exceção. Deus usa muito profetas hoje em dia, inclusive lá em Efésios capítulo 4, diz que Deus levanta profetas mesmo para edificar o corpo de Cristo. Então, assim como o pastor, o ministério profético é de Deus. Então, eu não quero que você fique com minhoca na cabeça, sabe? Quando você vê alguém profetizando, você acha que a pessoa está sendo usada pelo inimigo. Não, você tem que ter o discernimento e não ser levado pelas emoções. Tem igrejas, irmãos, que são levadas somente pelas emoções, pelos sentimentos e não tem um ensino aprofundado na palavra de Deus. Então, o mais importante de tudo é a palavra do Senhor. Eu acredito no poder de Deus, eu tenho palavras sobre a minha vida que eu recebi de pessoas que nunca me viram e Deus usou elas poderosamente. Mas tem pessoas, irmãos, que não têm o Espírito Santo, elas não produzem frutos de transformação, frutos que demonstram que elas realmente são convertidas, elas são de Jesus. E então eu quero contar aqui uma história da Bíblia muito séria que aconteceu com o apóstolo Paulo e com um amigo dele, Silas, lá na cidade de Filipos. Para você que não sabe, a cidade de Filipos era muito importante no Império Romano porque era um lugar estratégico. Era cheio de gente de tudo que é cultura e cheio de crenças em deuses falsos. Então, irmãos, era um lugar muito movimentado e muita gente ali precisava ouvir o Evangelho. E foi então que o Espírito Santo direcionou Paulo para chegar naquele lugar e pregar pela primeira vez o Evangelho na Europa. Irmãos, e como sempre acontece, né? Quando a luz de Deus chega, as trevas começam a se incomodar. E então a Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas estavam caminhando, eles estavam indo para um lugar de oração, algo muito curioso começou a acontecer. E não foi só uma vez não, mas todos os dias. Naquele caminho tinha uma jovem que era escrava e ela era usada pelos seus donos para ganhar dinheiro. E de repente ela começou a seguir Paulo e Silas, mas ela não era uma pessoa qualquer. A Bíblia conta que ela tinha um espírito de adivinhação. E talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, como é que funciona essa adivinhação? De onde que vem isso, pastor? Irmãos, deixa eu explicar para vocês. A Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso redor, ao nosso derredor, concorda? Ele fica percorrendo a terra, ele fica rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. E tem uma coisa muito importante, o diabo, ele não sabe o nosso futuro. Só Deus é onisciente, só Deus conhece todas as coisas. Então o que o diabo faz? Ele e os seus demônios, eles são seres muito antigos, concorda? Eles estão aqui desde Adão e Eva e eles ficam então observando as pessoas. Eles conhecem as reações delas, ele não consegue ler a nossa mente, mas ele conhece aquilo que a gente faz em oculto, ele conhece as nossas conversas que a gente tem com as pessoas, ele fica vendo os hábitos das pessoas ao longo das gerações das famílias. E com toda essa informação, o que ele faz? Ele junta essas peças e ele então começa a soprar no ouvido de algumas pessoas que deram mais abertura para ele, pessoas que geralmente buscam o ocultismo, elas se tornam o alvo fácil do inimigo. E como eu disse no começo do vídeo, ele nunca vem assim com chifrinho, com rabinho, não. Ele vem com uma coisa muito boa, aparentemente trazendo um dom maravilhoso, mas irmãos, aquilo não vem de Deus. E aí o que ele faz? Ele chega até a pessoa e ele sopra no ouvido dela tudo o que está acontecendo com os outros, entende? Então ele faz previsões que muitas vezes se cumprem, algumas vezes não, mas o objetivo dele é sempre o mesmo, ganhar a confiança das pessoas com essas meia-verdades para depois enganá-las e afastá-las da única verdade que é Jesus Cristo, amém? Então fique muito atento quanto a isso. E sabe o que é o mais curioso, irmãos? A Bíblia deixa claro que essa menina, ela tinha o espírito de Piton. E naquela cultura, Piton era uma cobra gigante da mitologia que, segundo eles, ela guardava o oráculo do deus Apolo. Então, quando as pessoas vinham ouvir aquela moça, elas não pensavam numa simples adivinhação, mas elas entendiam que aquela menina era poderosa. Aquela menina realmente trazia grandes revelações e, consequentemente, os patrões dela lucravam muito em cima dela. Eles ganhavam muito dinheiro, irmãos. E essa jovem, então, de repente, ela que era usada pelo espírito maligno, ela começou a correr atrás de Paulo e de Silas e ela começou a gritar atrás deles. Agora pensa comigo, o que será que essa moça gritava? Será que ela falava palavrões? Será que ela contava mentiras? Não, irmãos, ela gritava uma verdade. Olha só o que a Bíblia diz em Atos capítulo 16, o versículo 16 e 17. Diz assim, ó:
Certo dia, quando íamos ao lugar de oração, encontramos uma escrava possuída por um espírito de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia a Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles vieram lhes dizer como serem salvos." Olha isso aqui, irmãos. Eu sei que parece muito bom, né? Imagine só você chegando numa cidade nova para pregar o evangelho e de repente aparece alguém fazendo propaganda de graça para você, dizendo em alto e bom som que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus e que você veio trazer a mensagem do evangelho, a mensagem da salvação. Qualquer um de nós pensaria assim: "Uau, que maravilha! Deus está usando essa pessoa, Deus está preparando o terreno", não é verdade? Mas, irmãos, era exatamente o contrário. Aquela porta que parecia estar se abrindo para que Paulo pregasse em toda a Europa, na verdade, irmãos, era uma armadilha. Sabe o que estava acontecendo, irmãos? O diabo estava tentando misturar a mensagem pura do evangelho com o paganismo, com a adivinhação. Ele queria que as pessoas pensassem assim: "Ah, essa turma do Jesus aí é só mais um grupo místico, que nem essa moça que adivinha o futuro." Então, irmãos, era uma estratégia, entendeu? Para contaminar a mensagem do evangelho, misturando a verdade de Deus com o engano do inferno. Irmãos, o diabo queria diminuir a força do evangelho, misturando com outras crenças. E da mesma forma, você concorda que hoje em dia acontece a mesma coisa? Quanta gente, irmãos, prega Jesus, mas ao mesmo tempo traz uma mensagem que não tem nada a ver com o evangelho da cruz, com o evangelho do nosso Senhor. E sabe o que Paulo fez, irmãos? A Bíblia diz que ele não aceitou aquele elogio, não. Ele não aproveitou aquela oportunidade de ter alguém divulgando o trabalho dele. Pelo contrário, ele começou a ficar muito incomodado. Mas por que será? Porque Paulo, irmãos, ele não se movia por aquilo que ele via ou ouvia, mas ele se movia pelo discernimento do Espírito Santo. Eu te pergunto aqui uma coisa: você tem esse discernimento? Ou você acredita muito fácil nas portas que se abrem? Olha, eu sei que Deus pode abençoar, mas eu quero que você tenha muito cuidado a partir de agora e eu vou te explicar o que aconteceu daqui para frente. Irmãos, olha só o que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 16, o versículo 18. Isso aconteceu por vários dias, até que Paulo se incomodou. Ele voltou-se para o Espírito e então ele disse: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela agora." E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Olha isso aqui, irmãos. Paulo ficou incomodado por vários dias, e isso aqui é importante a gente saber. Ou seja, ele não agiu no primeiro dia por impulso, ele orou, irmãos. Ele observou aquela moça e ele esperou a direção de Deus. Isso nos ensina, irmãos, que o discernimento não é só um sentimento que você tem, mas é uma análise que você faz diante de Deus, entendeu? E quando você tem a certeza do que precisa ser feito, aí você vai agir com autoridade em nome de Jesus, e foi o que Paulo fez e acabou libertando aquela jovem. E talvez você esteja aí se perguntando, né? Mas pastor, como é que eu vou saber se uma oportunidade é de Deus ou se é uma armadilha, se ela parece ser tão boa? Irmãos, essa pergunta é a mais importante e a resposta está numa outra passagem da Bíblia que vai nos trazer aqui uma ferramenta poderosa. Olha só o que o apóstolo João nos ensina, exatamente o que nós devemos fazer. Está escrito lá em 1 João, capítulo 4, o versículo 1. Eu vou ler aqui a passagem, daqui a pouco nós já vamos orar, tá bom? Eu quero orar para que Deus abençoe você, para que Ele ilumine a sua mente e para que você nunca seja enganado a partir de hoje. Olha só o que está escrito, irmãos. Amados, não creiam em todos os que afirmam falar pelo Espírito Santo. Ponham-nos à prova para ver se o Espírito que tem vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Olha isso aqui, irmãos. Lembra do que eu falei lá no começo? Nós devemos tomar cuidado. Tem muitos falsos profetas, irmãos, não só na época do apóstolo João, mas hoje ainda mais. E o que ele mandou a gente fazer? Provar os espíritos. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Não significa que você vai sair por aí desconfiando de tudo e de todos, ok? Significa você ter sabedoria. Pensa comigo num exemplo aqui, ó. É como se fosse um joalheiro que pega uma pedra preciosa e o que ele faz? Ele fica analisando se ela é verdadeira ou se ela é falsa. E a gente também precisa testar as oportunidades, as palavras que a gente recebe, os convites, com base em 3 coisas muito simples que eu quero te explicar aqui e depois nós vamos orar. A primeira coisa que você tem que fazer é você olhar a fonte. Irmãos, façam essa seguinte pergunta, ó. Essa oportunidade, essa palavra, essa pessoa,
ela te aproxima de Deus ou ela te afasta dele? Ela glorifica Jesus Cristo ou ela glorifica o seu próprio orgulho? Ela fica falando só dela ou ela fala mais de Jesus, da palavra de Deus? Pare para pensar, irmãos, aquela jovem ficava elogiando Paulo, massageando o ego dele, mas a fonte era demoníaca. Então muitas vezes o inimigo vai usar o elogio para tentar te fisgar, para tentar fazer com que você não ore mais, para que você confie em si mesmo. Então tome muito cuidado, tá bom? A segunda coisa que você tem que analisar são os frutos. Jesus disse que a gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá, certo? E uma oportunidade que vem de Deus, mesmo que seja difícil no começo, vai gerar frutos do Espírito Santo na sua vida. Vai gerar paciência, bondade, principalmente paz, ok? Vai gerar santidade. Agora, uma porta aberta pelo inimigo, irmãos, vai causar mais ansiedade ainda, confusão, fofoca, divisão. Você vai ficar perturbado, incomodado, e isso vai te levar para longe da palavra, da oração. Então, esse é um ponto muito importante. Veja os frutos que estão gerando na sua vida e veja também os frutos que são gerados na vida da pessoa, na vida de quem te entregou uma palavra, ok? E em terceiro e último lugar, irmãos, o mais importante, eu acredito, é a palavra de Deus. Irmãos, uma porta de Deus nunca, jamais, em tempo algum, vai contradizer a Bíblia. Se o emprego que estão te oferecendo vai exigir que você minta, se um relacionamento exige que você peque, se uma bênção, que você acha que é uma bênção, vai exigir que você abandone a sua fé, pode ter certeza absoluta, essa não foi a porta que Deus abriu para você. Corra dela, porque Deus não entra em contradição com a sua própria palavra. Amém? Irmãos, a armadilha mais perigosa do inimigo é aquela que se parece com uma bênção, concorda? Inclusive, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, diz que Satanás é mestre em se disfarçar de anjo de luz. Então, ele vai te oferecer atalhos que vão parecer que vão te levar lá para o topo. Sabe aquela amizade que vai te entender como ninguém? Essa amizade, assim, que em questão de 2, 3 dias, parece que você já conhece a pessoa desde que nasceu. Eu não estou dizendo, como eu falei, não estou dizendo que não seja de Deus. Deus faz isso. Eu tenho grandes amigos que eu conheci e me identifiquei bastante. Mas, irmãos, vigiem, orem, porque elogio demais pode te afastar de Deus. Entendeu? Então essa é a mensagem que eu queria trazer. Nós já vamos orar nesse exato momento, mas eu senti no meu coração aqui, eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo, estão a ponto de tomar decisões sérias. Irmãos, eu acredito que a principal decisão da sua vida é entregar o seu coração a Jesus, é crer nele como seu Salvador. E a segunda coisa mais importante é a decisão de se casar com alguém, concorda? Nada impacta mais a tua vida do que casar com uma pessoa. Então, não haja por carência, não tome decisões precipitadas, não seja apressado, conheça muito bem a pessoa, não só nos momentos bons, sabe? Quando a gente está namorando, quando a gente está começando o namoro, geralmente só se encontra na sorveteria, vai tomar um açaí, vai comer um lanche, uma pizza. Mas, irmãos, é importante a gente saber como aquela pessoa vai agir e reagir nos momentos difíceis. Analise se essa pessoa trata bem os seus pais. Enfim, eu poderia fazer um vídeo só sobre isso, Mas é muito importante que você faça uma grande análise em tudo que você for fazer na sua vida, tá bom? Então, se você foi tocado por essa palavra, eu quero orar agora por você, mas antes, escreva aqui nos comentários, isso vai ajudar outras pessoas a se identificarem também e quererem ouvir a palavra. Digite aí no seu celular, nos comentários, Deus falou comigo hoje. Ou então escreva assim, eu precisava dessa palavra hoje. Amém? Glória a Deus. Então feche os seus olhos e no final da oração eu peço para que você envie para o máximo de pessoas no WhatsApp. Tem muita gente precisando conhecer a palavra, irmãos, e ser abençoado por ela. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Oh, meu Deus, a Tua palavra nos ensina, ela nos corrige, ela nos mostra a verdade, sempre nos livrando das ciladas do inimigo. Por isso, meu Pai, em primeiro lugar, eu quero te pedir perdão pelas muitas vezes em que nós não te consultamos. Muitas vezes nós somos enganados, nós aceitamos propostas e oportunidades que pareciam bênçãos, mas no fundo eram armadilhas para nos afastarmos de Ti. Oh, meu Pai, nos perdoe, porque muitas vezes, por causa da carência, nós acabamos ouvindo as pessoas mais do que o Senhor.
Muitas pessoas ficam massageando o nosso ego, mas isso não vem do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, eu te peço sabedoria, discernimento, para que a gente saiba aquilo que realmente vem do Senhor e aquilo que não vem. Deus, eu levanto um clamor agora pela vida de cada um que está me ouvindo, cada pessoa que está aqui comigo na oração da manhã, na oração da noite. Oh, meu Pai, derrama sobre essa pessoa o Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guie em toda a verdade. Oh Deus, esse discernimento, que ele seja tão nítido, Pai, que a gente fique incomodado se algo não vem do Senhor. Pai, pode tirar nossa paz se aquele contrato que a gente tem que assinar não vem de Ti. Não deixe a gente acertar propostas, Deus, que não vão ser bênção na nossa vida. Mas se a gente sentir paz, se estiver de acordo com a Tua palavra, se depois de toda análise a gente perceber que é do Senhor, então, meu Deus, eu te peço, abençoe, Pai. Abençoe os nossos caminhos, ilumina a nossa vida, que nós possamos estar tão firmados na Tua palavra, que nós não vamos retroceder e muito menos nos abalar. Deus, hoje nós aprendemos que devemos provar os Espíritos, porque nem tudo que é falado, nem tudo que é profetizado vem do Espírito Santo. E eu te peço perdão, Senhor, porque está uma vergonha em muitas igrejas, Pai. Oh Deus, quantas pessoas estão sendo usadas e muitos estão sendo enganados por falsos profetas. Aqui no YouTube também, Pai, quantas pessoas estão mentindo usando a Tua palavra. Quantos estão criando histórias mentirosas, vídeos que são só para enganar as pessoas, só para eles ganharem dinheiro. Tem misericórdia, meu Pai. É muito triste, Senhor, o que as pessoas estão fazendo hoje. Senhor, nesse momento, Pai, eu te peço, fortalece o Teu filho e a Tua filha, Senhor. Oh, meu Deus, quantas batalhas a gente tem enfrentado diariamente. Essa pessoa que está orando comigo, Pai, em especial, ela está sofrendo muito, Senhor. Essa pessoa, a cada dia que passa, parece que as lutas só aumentam. É uma aflição após a outra, mas a Tua palavra promete, Senhor, no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Oh, meu Deus, eu te peço, livra o Teu povo das aflições, Senhor. Livra a gente, Pai, das armadilhas, das tristezas, das decepções. Cura também, Senhor, as feridas emocionais. Quantas pessoas hoje sofrem as consequências? Elas sofrem por causa de um passado onde elas falharam, elas erraram. Mas, Senhor, o mais importante é o que nós fazemos a partir de agora. Por isso eu te peço aqui nesse momento, Senhor, tira com a mão, Jesus, toda decepção, toda frustração nesse coração, toda dor, toda mentira que foi lançada contra essa pessoa, dizendo que ela não tem valor, dizendo que ela já errou demais e que ela não tem o perdão. Ó Senhor, restaura, Senhor, o nosso relacionamento contigo, que o sangue de Jesus, Senhor, nos purifique. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que não são poucos. Ó Senhor, nós precisamos da Tua graça. Senhor, eu oro também nesse momento por cura física. Qualquer enfermidade que tenha se instalado nesse corpo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu cancelo todo mal contra essa pessoa, toda enfermidade que os médicos dizem que não tem mais jeito. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Põe Tua mão, Senhor, que essa pessoa seja livre dos remédios, que essa pessoa seja liberta e curada pelo Teu poder, Jesus, pelo poder do Teu nome. Aleluia. E você, meu querido irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você tem percebido que não adianta mais viver longe do Senhor, eu te convido a fazer uma oração de entrega agora, amém? Não é uma repetição de palavras apenas, é uma decisão sincera do seu coração. Então faz o seguinte, continue com seus olhos fechados, eu vou falar algumas palavras e você repete aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está, tá bom? Mas o importante é você fazer de todo o seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Jesus, eu abro a porta do meu coração para Ti e eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Olha para os meus caminhos, Jesus, eu preciso tanto de Ti. Em cada detalhe, Senhor, no meu futuro também, Senhor, toma conta da minha vida. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por causa dos meus pecados, mas eu creio também que o Senhor ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Por isso eu te peço, Jesus, perdoa-me, liberta-me e me salva.
Ó Senhor, escreva o meu nome no livro da vida e me ajude a viver em santidade a partir de hoje. Eu quero obedecer a Tua palavra, eu quero fazer a vontade do meu Pai Celestial. Senhor, não me deixe desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Eu quero ouvir a Tua voz e obedecer até o último dia da minha vida. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Oh meu Deus, eu agradeço, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por este homem e esta mulher, os meus irmãos agora na fé. Obrigado pela decisão que eles tomaram. E eu te peço agora, Senhor, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo, que eles nunca mais, Pai, possam retroceder, que nunca mais eles venham abandonar os Teus caminhos, mas que eles possam estar contigo todo dia. E a Tua palavra promete que hoje está acontecendo uma festa no céu, no meio dos anjos, porque um pecador se arrependeu. Aleluia. Obrigado, Senhor, e eu te peço aqui agora que esta mensagem venha se espalhar para os 4 cantos do Brasil e fora do Brasil. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade,
oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.